Pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de MDC, é o máximo divisor comum, e MMC, é o mínimo múltiplo comum. Eu quero que vocês observem o livro de vocês, aqui na página 114. Então, nós temos aqui máximo divisor comum, tá? E aqui ele coloca os divisores do número para vocês descobrirem qual é o maior deles. E depois, do lado de cá, nós temos na página 115 para nós completarmos, verificarmos o máximo divisor comum dos números, tá? E daí, na página 115 e 116, vocês têm lá alguns exercícios. Então, eu quero que vocês observem essa explicação que a professora vai dar aqui. Nós vamos fazer os divisores, lembrando que o conjunto dos divisores é um conjunto sem fim, todos eles começam com o seu primeiro divisor 1, todos eles, e termina nele próprio. Então, nós vamos fazer aqui os divisores do 20. Na tabuada de quem o 20 aparece? Do 1, do 2, do 4, do 5, do 10, do 20. Tá? Agora, o 8. Na tabuada de quem o 8 aparece? Que são os divisores do 8. O 1, o 2, o 4 e o 8. Isso é o que é para vocês fazerem também no exercício 2 lá na apostilinha. Divisores do 12. Na tabuada de quem o 12 aparece? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, divisores. Começa no 1 e termina nele próprio. Começa no 1 e termina nele próprio. Começa no 1 e termina nele próprio. Tá? São os divisores. Colocamos todos os divisores. Agora eu quero o maior, o máximo divisor que é comum neles. Então, o que repete? O 1 repete nos 3, tem que repetir nos 3. O 2 repete nos 3. O 4 repete nos 3. Tá? Então, quem é o maior divisor que repete nos 3 ao mesmo tempo, que é comum? Tanto no 20, no 8, como no 12. É o 4. Então, meu MDC é 4. Mas agora, a professora vai ensinar para vocês um processo mais fácil para vocês calcularem isso, sem precisar determinar os divisores. Então, como é que faz? Eu quero lá. Colocamos todos eles. O 20, o 8, o 12. E aí nós vamos pegar aquela listinha de números primos que a professora já mandou para vocês no PDF, para vocês imprimirem ou copiar no caderno de vocês, para não se esquecer quem são os números primos. E aí nós vamos ver dos números primos. Então, nós temos lá o 2, o 3, o 5, o 7 e assim por diante. De todos os números primos que tem lá, qual deles dá para dividir por 20, por 8 e por 12 ao mesmo tempo? Então, o 2. Vamos lá. 20 dividido por 2 vai dar 10. Aonde que eu vou pôr esse 10? Eu vou colocar ele aqui embaixo. Porque aqui eu vou dividir por números primos, mas tem que ser números primos que dê para todos ao mesmo tempo. 10, 8 dividido por 2 dá 4 e 12 dividido por 2 dá 6. Será que ainda tem algum número primo que dá para dividir por 10, por 4 e por 6 ao mesmo tempo? Ah, tem o 2. 10 dividido por 2 dá 5, 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 6. E agora? Será que tem algum número primo que dá para dividir pelo 5, pelo 2 e pelo 3 ao mesmo tempo? Não, não tem mais nenhum. Então, acaba. Aí, o que nós fazemos? Multiplicamos esses fatores primos. 2 vezes 2, 4. Então, o MDC entre 28 e 12 é o 4. Esse processo a gente chama de processo de decomposição simultânea. Por
Por quê? Porque a gente já vai descobrir direto quem é o maior divisor comum entre os números dados. Este é o MDC, tá? É o MDC, máximo divisor comum. Mas agora a professora vai explicar para vocês o MMC, o mínimo múltiplo comum, é outra coisa. O MDC, nós utilizamos os divisores. O MMC, nós precisamos dos múltiplos. Então, agora eu não quero mais os divisores, eu quero os múltiplos. E o conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Então, lá no exercício da apostilinha, quando ele pede lá os 10 primeiros múltiplos, é isso aqui que vocês vão fazer. Os 10 primeiros números da tabuada deles. Então, todos os múltiplos começam no 0 e terminam em reticência. Nós não vamos colocar os 10 aqui, nós vamos colocar alguns, tá? A hora que a gente vê que repete nos 3, a gente para. Vamos lá, então. 20 vezes 0, 20 vezes 1, 20 vezes 2, 20 vezes 3, 20 vezes 4, 20 vezes 5, reticências. 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4, 8 vezes 5, 8 vezes 6 e reticências. Do 12. 12 vezes 0, 12 vezes 1, 12 vezes 2, 12 vezes 3, 12 vezes 4, 12 vezes 5, 12 vezes 6 e reticências. Será que já tem algum que repetiu nos 3 ao mesmo tempo? Ó, o 40 tem aqui, não tem aqui, mas não é o 40, porque não tem 40 nesse. Então, ainda não tem. Então, vamos fazer mais um pouco de múltiplos aqui. Vamos lá, até chegar em um que dê para todos. Continuando a tabuada do 20, o próximo é o 120. Continuando a tabuada do 8. 8 vezes 6, 8 vezes 7, 8 vezes 8, 8 vezes 9, 8 vezes 10, ainda não está dando. 8 vezes 11, 8 vezes 12. Olha lá, como se torna mais difícil. 12 vezes 8. Olha lá, não chegamos ainda em um número que é múltiplo comum de cada dos 3 ao mesmo tempo. Então, para isso, a professora vai ensinar também um processo mais simples para vocês determinarem o MMC. Aí nós vamos descobrir quem é o MMC, o menor múltiplo comum, menos o 0, 0 não vale, entre o 20 e o 8 e o 12. Como é que a gente faz? Colocamos eles em ordem, igual fazemos nos divisores. Só que agora, continuamos dividindo por números primos. Sempre tem que ser divisão por números primos. Só que agora a gente vai fazer uma divisão até acabar. Diferente do MDC. Então, vamos lá. Por 2 dá 10, dá 4 e dá 6. Por 2 dá 5, dá 2 e dá 3. Até aqui a gente tinha chego lá no MDC. Se fosse MDC, máximo divisor comum, a gente tinha que parar. Porque não tem mais nenhum número que dê para dividir pelos 3 ao mesmo tempo. Só que no MMC, a gente tem que continuar dividindo por números primos. Então, como ainda tem par aqui, eu vou dividir. Olha, 5 não dá para dividir por 2, então eu repito ele. 2 dividido por 2 dá 1. 3 também não dá para dividir por 2, então eu repito ele. Agora vamos dividir pelo 3. 5 não dá para dividir por 3, então a gente repete ele. E 3 dividido por 3 dá 1. Agora o 5. 5 dividido por 5. Onde que para o processo do MMC? A hora que dá tudo 1 aqui embaixo. Ou seja, eu dividi
todos os números por números primos até acabar. Essa é a diferença do MMC com o MDC, tá? Então, aí o que nós fazemos aqui? Multiplicamos tudo. E aí nós vamos descobrir qual é o menor múltiplo que vai ser comum por eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. 40 vezes 3, 120. Então, o próximo número que vai ser comum entre eles aqui vai ser o 120. Eu tenho que ir fazendo os múltiplos aqui até dar o 120 nesse, o 120 na do 8 e o 120 na do 12. Aí sim. Então, é muito mais difícil a gente fazer pelos múltiplos assim do que pelo processo que nós chamamos da decomposição simultânea. Então, o MMC dá 120 e o MDC que nós fizemos antes, vou colocar de novo aqui para vocês se lembrarem. Ó, o MDC, quando não dá para dividir mais, tem que parar. Ó, o MDC deu 4 e o MMC dos mesmos números deu 120. Esta é a diferença do MDC para o MMC. E aí que vocês têm que prestar bem atenção. Se o exercício está pedindo MDC ou se o exercício está pedindo MMC. O MMC, no livro de vocês, ele vai aparecer aqui na página, deixa eu diminuir aqui para vocês verem. Olha, decomposição por fatores primos, na página 116, que é isso que a professora explicou para vocês. Na página 118, opa, peraí, não está compartilhando, né? Só um minutinho, deixa a professora voltar aqui. Desculpa. Aqui, olha, no livro de vocês, na página 116, ele está falando aqui sobre a decomposição. E na página 118, ele dá essa explicação que a professora deu aqui, olha, de como faz o mínimo múltiplo comum. Nós vamos dividindo até chegar tudo 1 aqui embaixo. Quando a gente chegou com tudo 1 aqui embaixo, aí nós simplesmente multiplicamos tudo aqui. Então, vocês vão resolver exercícios de MMC aqui na página 118 e aqui na página 119 também. Como eu já disse para vocês ontem, vocês não precisam fazer todos os exercícios, tá? Vocês façam o suficiente para vocês entenderem o esquema do MMC e do MDC, tá bom? Então, no vídeo de hoje, de agora, nós trabalhamos MDC e MMC, que vocês vão trabalhar lá na página 114 até a página 121 lá do livro de vocês. Ok, pessoal? Até o próximo.